Fala galera, beleza? Estamos de volta. E o próximo passo aqui natural seria a gente testar o caso de sucesso, né? A gente conseguiu testar o caso de erro aqui, que é o 401, o próximo seria o 200. Mas, antes de eu entrar nesse 200 aqui, que vai gerar algumas discussões aqui que são um pouco mais complexas, vamos começar um pouco mais devagar e vamos fazer uma validação que a gente não fez ainda, que é uma validação similar a essa do request que a gente fez aqui. Nós estamos aqui utilizando o método auth do use case, né, para autenticar o usuário. Porém, assim como a gente teve aquele problema do request, a gente também pode ter com o use case. Digamos, por exemplo, que o programador que criou, que está fazendo a composição do login router, esqueceu de injetar o use case aqui dentro. O que vai acontecer nesse caso? A gente vai tentar usar o auth de um objeto que está undefined. E aí vai dar erro aqui com certeza. Então a gente precisa validar que esse use case existe e que ele tem um método auth antes de executar essa linha aqui. Então vamos fazer um teste para isso. Eu vou copiar esse último aqui mesmo. Vamos lá. Should return. Nesse caso aqui é um erro do servidor, então é um erro 500 também. When, vamos botar if para manter o padrão do anterior. A gente botou should return 500. If no auth use case is provided. Então está igualzinho o texto de cima, que é esse aqui, beleza? Nesse caso aqui a gente pegou o SUT, a gente não importa qual é o e-mail e senha, então vamos usar N, tanto faz qual é o e-mail e senha passados. E aqui nesse caso aqui, a gente não pode usar o nosso make SUT. Por quê? O nosso make SUT, ele sempre injeta um use case dentro do login router. Nesse caso aqui, a gente quer criar o nosso SUT sem receber um SPY, sem receber um use case no caso. Então, se a gente criar essa instância sem nada dentro aqui e chamar o nosso request, a gente espera receber um erro 500. Seria essa configuração, acredito eu. Vamos ver o que acontece. Vamos rodar o teste. E show de bola. A gente teve um crash aqui. E acredito eu que a solução mais simples aqui seria aproveitar já esse if, né? Já que a gente já está retornando aqui o erro 500. E botar mais um ovo aqui. Se a gente não tiver um this.auth use case, a gente retorna com o erro 500. Show de bola, está passando. E eu vou aproveitar o mesmo commit para fazer a segunda validação, que é parecida. A gente deveria retornar 500 if auth use case has no auth. Deixa eu ver se foi assim que eu escrevi no outro. Tá parecido. Vamos botar um method aqui no final só para ficar mais explícito que o auth use case não tem um método auth especificamente. Então nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar o nosso SPY. Então, aqui ele vai ter o SPY. A gente não está preocupado com o que esse SPY aqui vai fazer. Na verdade, o SPY não tem esse auth, né? Seria uma classe sem o método auth dentro. Então, na verdade, está criando um objeto vazio. Então, seria algo similar àquilo que a gente fez no nosso 500 aqui sem body, né? A gente optou por deixar numa linha passando um objeto vazio dentro direto, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Então, qual é a configuração aqui? A gente passou para o nosso login router um use case sem nada dentro, sem o método auth. Então, ou você deixa assim, para deixar explícito no seu código que a gente está criando um use case sem nada dentro, sem um auth, ou se você não quiser, se você quiser economizar 2 linhas de código aqui, a gente pode simplesmente passar um objeto vazio para o nosso login router. Eu vou manter assim, eu acho que fica bem tranquilo de entender, eu já estou acostumado com esse tipo de código. Se para você for novidade isso, você tiver
acha que dessa forma aqui fica mais fácil de entender, fica à vontade. Não existe certo e errado aqui, é mais questão de preferência mesmo. Então, se a gente chamar o login router passando um objeto vazio, então, nesse caso aqui a gente está dizendo que, opa, esse objeto aqui, auth use case, existe, e ele é um objeto. Porém, ele não tem o método auth, então ele deveria dar um crash quando for executar essa função aqui. E o resto da configuração eu acho que é isso mesmo. Vamos rodar o teste. E show de bola, a gente está com um teste aqui falhando. E a validação também é simples, é simplesmente validar que o authUseCase.auth exista antes de usar. Beleza, tá tudo passando aqui. E vamos commitar. Agora sim. E aqui seria o git add. E agora o git commit. Nesse caso aqui, a gente está fazendo ensure login router returns 500 if an invalid auth use case is provided. Show de bola. E vamos fazer logo o nosso reset aqui para limpar a tela. Beleza, validamos agora o nosso auth do use case, então a gente pode usar ele tranquilamente. Eu vou embaixo agora do 401 aqui, para deixar perto um do outro, vamos testar o caso do 200 agora. Então, vamos lá, que é o teste do HappyPath. Should return 200 when valid credentials are provided. Então, vamos testar o caso de sucesso. Nesse caso aqui, para dar mais semântica, a gente vai botar valid email e valid password. E o que a gente está querendo testar aqui? A gente espera que ele retorne 200 nesse caso. E o setup é esse, basicamente. Vamos rodar o teste e ele não passou. Beleza. E por que ele não está passando? A gente está sempre retornando aqui no final unauthorized. E nesse caso agora a gente precisa capturar a resposta que vem do nosso auth. E baseado nessa resposta aqui, a gente tem que dizer, opa, se a autenticação falhou, a gente tem que retornar unauthorized. E se deu certo, retorna com OK, que é o 200. E esse auth aqui deveria retornar para a gente o quê? A autenticação, se deu certo, um token de acesso, pode ser um access token. Então, a gente espera que esse método aqui vai nos retornar um access token. Então, a gente precisa validar aqui se, por exemplo, o access token não existir, se ele for nulo, a gente pode retornar com esse unauthorized. Se der certo, a gente retorna aqui embaixo com um status code 200. Essa seria a validação. Vamos salvar aqui e ele vai continuar falhando o teste, com certeza. Porque a gente precisa arrumar uma forma agora do nosso use case spy retornar para a gente alguma coisa. Ele no momento não retorna nada. E ele precisa retornar agora um access token. Porém, se eu chegar aqui e disser retorna para mim um token aqui, n token, o que vai acontecer? Ele sempre vai cair no caso de sucesso. O token aqui nunca vai entrar nesse caso. E se eu retornar nulo aqui ou undefined, ele sempre vai entrar no caso de erro. Então aqui não é o lugar certo da gente decidir o que a gente vai retornar. Esse é um objeto aqui de mock, né? Quem tem que decidir qual retorno que ele vai ter é o teste. Então aqui a gente deveria retornar um this.accessToken, que é uma propriedade interna, mas quem vai definir essa propriedade é o teste. Então vamos lá. Por exemplo, a gente tem esses dois testes que são os que interessam para a gente. Deixa eu minimizar esses dois aqui. Esses dois que estão abertos são os que interessam para a gente. Um está querendo simular inválido e o outro válido. Então o que a gente precisa fazer aqui é capturar esse use case, além do SUT, e dizer para ele, o senhor spy aqui, eu quero que você simule nesse caso aqui um access token nulo. E no caso 200,
eu quero que você simule um Access Token válido. Nesse caso aqui, um válido seria qualquer string aqui. Podemos dizer aqui valid token, para manter a semântica. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou mocando, né, um valor aqui, que simula um valor válido para mim nesse teste, e aqui simula um retorno inválido. E com isso aqui eu acho que a gente consegue fazer os dois testes funcionarem. Vamos ver. Show de bola, está passando. E é isso que a gente precisava. Então, espero que tenha ficado clara a minha explicação. Por que eu fiz isso, né? A gente tem que decidir em cada teste o que a gente quer simular. E aí eu vou partir para um ponto um pouco mais adiante, que seria o quê? Os outros testes todos não se importam com esse comportamento aqui. É isso aqui que a gente está testando nesse teste especificamente, correto? Para todos os outros testes aqui, o ideal seria que o resto todo funcionasse. Eu quero testar só esse erro especificamente nesse teste aqui. Então, uma boa prática que eu costumo seguir, que eu acho que vale a pena vocês seguirem também, é o quê? Esse caso aqui do 200, que é o caso do sucesso, eu acho que já deveria ser default quando a gente criar o nosso make SUT. A gente deveria aqui, por exemplo, chegar aqui no nosso SPY e dizer que o Access Token dele aqui é um valid token. Então, por default, se a gente não fizer nada, não tomar nenhuma ação, eu posso tirar isso daqui agora, isso aqui também. Se eu não tomar nenhuma ação, o default dele é ser ok. Então, somente no caso que a gente quer testar o caso contrário, a gente moca, entendeu? Então, para qualquer outro teste que eu fizer aqui, eu não preciso me preocupar em ficar mocando o Access Token correto. Digamos que eu tivesse mais algum teste depois dessa área aqui do Return 200 aqui. Para eu conseguir testar a parte de baixo, eu teria que mocar sucesso, né, no caso o token válido, para ele conseguir chegar nessa próxima etapa. Como a gente aqui está retornando ao final do código, a gente não veria esse problema, né? Mas já estou te adiantando que é uma coisa que vai acontecer, principalmente quando você tiver mais de uma dependência no construtor aqui. Então, para você conseguir chegar no próximo código, você teria que simular mocar o anterior. Então, você tem que lembrar de mocar um token num outro teste que não tem nada a ver com o token, entendeu? Então, eu acho que essa dica aqui é uma dica valiosa. Mantenha o default sempre como funcionando, e no teste que a gente quer que ele não funcione, a gente moca como não funcionando. Beleza? E antes de fazer esse commit aqui, vamos criar aqui mais um HTTP response, como a gente está fazendo nos outros. Vou copiar isso aqui e vai ser o nosso OK agora. E ele, por enquanto, vai retornar um 200. A princípio, só isso aqui já basta. E aqui a gente vai trocar para o HTTP response.OK. Vamos ver se o nosso teste continua funcionando. Continua. Show de bola. Vamos commitar. A gente fez agora o nosso happy path. Então a gente fez um git add e agora um git commit. Nesse teste, ensure login router returns 200 when valid credentials are provided. Show de bola. Funcionando, tá funcionando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que faltou pra gente. Sim, a gente pode aproveitar o mesmo teste do 200 aqui e também garantir, né, que a gente vai retornar com o nosso token pro cliente, né? A gente quer dar uma resposta 200, mas a gente quer também passar o token para lá. Então, a gente tem que fazer mais um expect aqui. No caso aqui, a gente vai ter que fazer um expect que o body dele to equal, já que é um objeto, então vamos comparar dois objetos. Vamos usar o to equal. Nesse caso, a gente espera que ele seja igual. A gente pode capturar aqui o nosso use case e dizer que eu quero que ele seja igual ao auth use case spy.access token. Só que isso aqui não daria certo porque o nosso body retorna um objeto, né? E aqui, isso aqui é uma string direta. Então eu teria que validar
que o access token do body seja igual ao access token do use case. Então a gente tem que retornar um objeto com um access token, que seria a string com o token. Beleza? E com certeza o nosso teste não vai passar. Beleza? Então a gente já está capturando o access token no SPA, então a gente já tem essa informação. O que falta agora é a gente passar aqui no nosso OK. A gente teria que enviar para esse OK aqui o access token que a gente obteve. E agora no nosso HTTP response a gente está recebendo aqui, vamos dizer aqui, data. E no nosso body aqui vamos passar esse data. Então está errado ainda, a gente teria que passar para cá, na verdade, um objeto com o access token. Então seria um objeto com a propriedade access token e o valor é o próprio token que a gente capturou aqui em cima. Agora eu acho que vai passar. Show de bola. Então vamos commitar isso aqui, que isso aqui também é importante. Então git add. Eu acho que o commit é até parecido. Na verdade não é tão parecido. Ensure login router return valid token when valid credentials are provided. Beleza. Tá, mais uma coisinha antes da gente finalizar. Eu acho que a gente pode trocar essa parte toda aqui por um try catch. Se vocês repararem aqui, se algum desses casos aqui realmente acontecer, se a gente não tiver um use case, ou não tiver um auth, ou não tiver o request, ou não tiver o body, o que vai acontecer? Quando a gente executar essa linha de código aqui, ele vai dar um crash. Ele vai retornar que você não pode acessar o body de um objeto undefined. Então, se a gente tirar isso daqui e salvar essas 3 linhas de código, que é algo bem chato, você tem que ficar o tempo todo validando. Quanto mais dependência, mais ou ia ter aqui em cima. A gente pode botar um try catch aqui, mover esse código todo aqui para dentro do try. Beleza? E aqui a gente pode capturar o catch. E dentro do catch a gente colocaria o return http response.server error. Então qual é a vantagem disso aqui? Acho que aqui faltou espaço. A gente não precisa ficar validando cada dependência, ela e o método dela. Vamos ver se eu estou certo. Estou certo, continua funcionando. Então, eu acho que fica melhor assim, na minha opinião. Você não precisa ficar enchendo de if no teu código aqui. E vai atender a qualquer dependência que você fizer. Qual o problema que eu vejo nessa solução? Se a gente colocar mais uma dependência aqui, ela automaticamente já vai estar com o teste passando dela. A gente não vai precisar ficar lembrando de validar cada caso. Então, requer mais disciplina. Se eu colocar mais um use case aqui para testar, por exemplo, eu tenho que lembrar de testar que esse use case aqui foi fornecido, que ele tem um método dele. Os testes unitários precisam ter. Porém, quando eu criar esse teste aqui, eu não vou conseguir simular um caso de teste dele falhando. Quando eu criar o teste vai passar automaticamente, porque esse try catch já vai cobrir qualquer caso desse de erro. Mas eu acho que isso aqui é justo. Primeiro, para economizar linhas de código, né, você salva isso. E segundo, se vocês repararem até agora, eu não tinha colocado uma mensagem de erro no nosso server erro. E eu fiz de propósito, por quê? O nosso server erro, se eu fizer uma mensagem tipo essa aqui personalizada, que a gente está fazendo para o bad request, por exemplo, não vale a pena. Por quê? Quando é erro 400, 401, os que começam com 4, né, são erros que acontecem do lado do cliente. Então, nesses erros, é bom você dar uma mensagem bem personalizada para ele. Ó, o parâmetro X não foi fornecido, sua credencial está inválida. São mensagens realmente personalizadas. No server erro, se eu mandasse mensagem personalizada para cada erro que tivesse, você imagina eu mandar para o cliente lá, você está acessando um aplicativo do iOS e eu mando para ele aqui assim, ó, o HTTP request is undefined. E ele recebe uma mensagem dessa, o cara vai ficar assim, usuário final, cara, que isso? Então, não é a mensagem que interessa para o usuário final. Então, nesse caso, a gente pode passar uma mensagem default aqui, a gente pode definir aqui ou no próprio cliente,
Então aqui poderia ter o nosso body aqui, por exemplo. A gente pode criar mais um tipo de erro personalizado, que vai ser o server error. E nesse caso aqui a gente vai retornar com uma mensagem padrão, tipo, tivemos um problema no servidor, tente novamente daqui a pouco, que é aqueles erros bem comuns que a gente costuma ter. Então vamos fazer isso, vamos criar aqui no nosso... A gente tem que criar mais um erro, tipo esse aqui, unauthorized error. Vamos chamar ele de server error. Server error. E aí vamos mudar um texto qualquer aqui, eu não sou bom para ficar inventando esses textos, vamos dizer... Vou colocar em inglês só para manter o padrão. Vou botar só internal erro. Depois cada um escolhe o texto que vai usar, se quiser botar em português direto coloca. O negócio é vocês entenderem o conceito da coisa. Então a mensagem de erro que eu vou passar aqui, então tem que pegar esse erro também. Vai ser um server error. E aqui, opa, tem uma coisa errada. E aqui no body a gente vai passar um new server error. Então a mensagem de erro que a gente vai receber no nosso cliente lá vai ser sempre uma mensagem padronizada dizendo que é algo genérico, um erro genérico aconteceu no servidor, não importa qual que é. O cliente não precisa saber exatamente qual erro que o desenvolvedor cometeu, né? Ele vai receber uma mensagem que algo aconteceu errado lá em cima. E aí a gente pode alterar os nossos casos 500 todos aqui agora e botar para eles mais uma condição. Vamos minimizar esse aqui, que agora não interessa para a gente. Vamos focar nos 500. Então a gente espera que o body dele seja um server error, sem nenhum parâmetro. E vamos ter que capturar esse erro aqui também, que é o server error. Server error, beleza. E vamos ver se nosso teste vai funcionar com isso. Beleza, continua funcionando. Então vamos pegar aqui todos os nossos 500 e vamos botar mais uma validação neles, para garantir que todos eles estão retornando o erro corretamente. Está funcionando. Beleza. E mais esse aqui. Beleza, show de bola. Então continua tudo verde aqui. E a gente conseguiu garantir agora que todos os nossos 500 estão retornando uma mensagem amigável. Só que além disso, o que dá para fazer aqui também, a gente não usou o erro propriamente dito para nada aqui, né? Então o que você pode fazer aqui seria fazer algum tipo de log, né? Então eu vou deixar aqui um console.error e passar o erro aqui, só para a gente simular que, nesse caso aqui, a gente está mostrando. E vai mostrar no nosso console aqui qual o erro que aconteceu em cada caso. Se eu deixar isso aqui, o nosso console vai ficar muito poluído. Toda vez que acontecer um erro, ele vai mostrar para a gente qual foi o erro que aconteceu. Só que a gente tratou ele aqui embaixo. Então a gente não está tão preocupado com ele assim no nosso teste unitário. Porque a gente realmente forçou o erro para acontecer. Porém, em produção seria bom você ter isso aqui, porque realmente se acontecer um erro desse tipo, é bom que você saiba que aconteceu. Então aqui eu aconselho vocês a colocarem algum logger aqui para logar em algum arquivo, mandar um e-mail para você dizendo que aconteceu um problema. Aqui para esse vídeo aqui não vale a pena a gente deixar esse console.error aqui para não ficar atrapalhando a visualização, poluindo a visualização, então eu vou remover ele. Mas é mais para sinalizar para vocês que você consegue usar o erro propriamente dito para tratar ele de alguma forma, mas a mensagem de erro a gente vai ignorar o erro e vai mandar uma mensagem padronizada para o usuário. Então eu acho que isso aqui seria a forma mais correta de a gente trabalhar. E eu acho que a gente conseguiu fechar o nosso login router. Na verdade não, tem mais um caso que dá para testar aqui que a gente não testou. Vamos lá. O que eu quero testar? Eu quero retornar um erro 500 também se o auth use case, vamos botar aqui, ó, throws. Então, digamos que aconteceu algo inesperado aqui no meu use case e ele simplesmente retornou uma exceção. O banco de dados deu problema, não sei, a conexão caiu e ele retornou uma exceção aqui dentro. A gente já tratou, está dentro do nosso try catch, então ele vai cair no catch aqui e já vai trazer o erro 500 certinho, porque a gente colocou o try catch.
Porém, a gente precisa ter um teste garantindo isso. Então, nesse caso aqui, o que a gente quer? A gente quer ter... A gente não vai poder usar o nosso Make SUT padrão também, porque eu quero modificar a implementação desse SPY aqui. Então, deixa eu copiar essa configuração toda aqui. Então, a gente criou o nosso SPY, só que dentro do nosso auth, eu não quero saber nada disso. O que eu quero que aconteça aqui é retorna um new error aqui para mim. Aconteceu algo imprevisto lá dentro e no método retornou uma exceção. O que eu quero nesse caso aqui? Passou nosso SPY para o router, ok. A gente chamou o request, ok. Só o nosso expect aqui que está errado. Então, qual é a ideia aqui? Estou garantindo que se por algum motivo o meu use case SPY der um erro lá dentro dele, eu quero garantir que o meu router retorne 500. Como a gente já tinha colocado o try-catch, isso já está acontecendo. Beleza? O que dá para fazer aqui? A gente pode criar um helper para fazer isso aqui também, para a gente não precisar ficar colocando um monte de configuração dentro do teste. Então eu posso fazer, por exemplo, copiar isso aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar aqui um const make auth use case with error. Isso aqui retornaria uma função. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso auth use case SPY com erro e retornar uma nova instância desse auth use case SPY. E a gente pode fazer, inclusive, a mesma coisa para esse aqui de cima. Se a gente quiser, a gente pode ter uma classe, um factory, para criar um make auth use case, que seria uma função. E ele poderia fazer isso aqui. E retornar uma nova instância do auth use case SPY. Beleza? Então vamos fazer isso para deixar os métodos menores. Então aqui em cima o que a gente pode fazer? Tirar isso daqui e dizer que o nosso use case SPY é o make auth use case. Beleza? E aí o que a gente pode fazer aqui embaixo agora é tirar isso daqui e dizer que o nosso SPY vai ser o make auth use case SPY with error. Show de bola. E eu acho que nem preciso passar esse token aqui nesse caso. Vamos rodar o teste. Beleza, está funcionando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer aqui antes de fechar. Acho que não, a gente já testou. O use case existe, se ele tiver erro a gente está tratando. Acho que a gente cobriu todos os casos. Se alguém enxergar algo a mais que a gente possa testar aqui, que a gente não tenha feito, deixa no comentário para mim. Eu vou ficar feliz de acrescentar um novo teste aqui. Quanto mais teste a gente fizer nesse arquivo, melhor, mais garantias a gente vai ter. Mas eu acho que a gente já conseguiu cobrir aqui, pelo menos, o comportamento principal dessa classe. Eu já estou bem seguro que ela vai funcionar e que se a gente precisar fazer algum tipo de refactor aqui, vai estar tranquilo. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui com o que a gente mexeu. A gente colocou o tratamento para o erro 500. Acho que foi basicamente isso. Então vamos fazer o nosso último commit. Vou dar um reset aqui. Git add. E para fechar, a gente vai fazer um commit. E nesse commit aqui a gente vai falar move server error to a helper method. Ah, não. Claro que falta uma coisa para finalizar a aula. A gente tem que botar assim que await no nosso método, o nosso route aqui, root,
ele é um método assíncrono. Então vamos ver o que acontece. É até um teste legal que a gente pode fazer. Sem mexer nos nossos testes a princípio, se a gente só no nosso make SUT aqui, se a gente, na verdade no nosso use case, se a gente disser que esse método aqui é assíncrono, só de eu fazer isso aqui, eu acho que a gente já vai quebrar um monte de teste. Quebrou, beleza. Então, a partir de agora, quando a gente chamar o nosso... Aqui a gente só criou uma instância, ok, nada demais. Todos os nossos testes agora que a gente está chamando o nosso root, o root agora vai ter que ser assíncrono também, porque ele tem que chamar o auth com await, beleza? E agora a gente vai ter que chamar await em todos os nossos testes. E com isso a gente tem que tornar o nosso teste assíncrono. Isso é algo que eu deveria ter identificado no início do teste, para evitar que eu tenha que refatorar todos os testes. Mas por um lado é bom que aconteça também, que a gente conseguiu demonstrar com o teste unitário que esse problema aqui existe. Então vamos colocar aqui em todos os testes o async e o await. Beleza? Acabamos todo mundo, vamos salvar. E agora sim, todos os testes estão passando. E tá certo, né? A gente tem um instinto de ter feito isso. Esses métodos vão ser assíncronos com certeza, porque ele vai ter acesso a banco de dados e tudo mais. Então, agora sim é o último commit desse arquivo. Então, git add, git commit. Vou botar aqui transform root and auth to async. Beleza, agora sim, galera. Eu acho que agora a gente fechou mesmo. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo nessa aula. E se vocês estiverem gostando, eu vou pedir para vocês uma coisa que é um pouco chata, que eu odeio os canais que fazem isso, mas que infelizmente é a única forma que eu tenho de saber se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, assim, quem estiver assistindo as aulas, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação, deixar o like, compartilhar essas coisas que vocês podem fazer. Porque se eu ver que meu canal está crescendo e está tendo novos inscritos, novos likes, e se vocês estiverem deixando comentários para mim dizendo alguma coisa, eu tenho como saber se vocês estão gostando ou não. Porque eu tenho o meu trabalho, né? Eu sou CTO do aplicativo, então eu não tenho muito tempo livre para ficar gravando vídeos. E a minha motivação maior aqui é saber que eu estou ajudando muita gente. Então, se eu perceber que eu não estou fornecendo um material de qualidade, que vocês não estão interessados nesse tipo de conteúdo aqui, eu posso simplesmente parar de gravar o vídeo e não preciso ficar perturbando ninguém, né? Mas se vocês acharem que é um conteúdo que vale a pena eu compartilhar, se estiverem gostando e tudo mais, então dá esse feedback para mim, só para eu saber se vale a pena eu continuar gravando ou não. Então, como eu falei num comentário para um amigo meu, não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, é realmente para contribuir com a comunidade. Eu sou um cara que consome muito conteúdo online, então eu vejo muito vídeo, vejo muito tutorial. Então, assim, muita gente me ajuda, me influencia a fazer códigos melhores. E eu estou fazendo a minha parte agora, tentando ajudar vocês também, de alguma forma. Então, o que eu peço para vocês é isso. Deixa só um feedback para mim, para eu saber se está valendo a pena ou não. Valeu, galera? Então, obrigado aí. E na próxima aula a gente vai voltar já com o nosso use case, auth use case, e vamos começar a testar ele também. Valeu!